Olá, tudo bem? Fala, Senhor. É através deste livro sagrado que Deus desvenda, revela, apresenta o futuro. E eu tenho certeza que você está se deleitando nesse estudo do Apocalipse, o livro para os últimos dias. Chegamos agora ao capítulo 13 de Apocalipse. Nós vimos ontem o grande conflito cósmico, como que o inimigo vem trabalhando ao longo das eras para perseguir o povo de Deus. Isso que começou no céu, hoje ele procura atingir o povo de Deus para atingir Deus. E no capítulo 12, o verso 17, que nós vimos ontem, o inimigo ele tem a sua ira especial com o povo de Deus, especialmente a partir do tempo do fim, com o remanescente fiel. E nós vimos que o remanescente fiel é aquele que guarda os mandamentos. Não se esqueça desse detalhe. Eu não quero dizer para você que é exatamente e somente os adventistas, mas todos aqueles que nos últimos dias abraçarem a palavra de Deus, a verdade, a lei de Deus. Então vamos lá, para o capítulo 13, o versículo 1. Nós já estudamos isto na série Daniel, com detalhes, o chifre pequeno. E vamos então agora fazer uma recapitulação. Eu lhe convido a ir ao canal PR Jurandir Chagas, onde você pode ver com mais detalhes a respeito do chifre pequeno, especialmente ali no capítulo 7 de Daniel e o versículo 20, 25. Aqui fala de vi emergir do mar. Apocalipse 15, 17, verso 15, fala que mar são povos, nações e multidões. Isso quer dizer que este poder, porque aqui a besta é o monstro marítimo, Terion, que falaria monstro do mar, um animal selvagem. Isso quer dizer que é mais um reino poderoso que se levanta agora então para atingir o povo de Deus. Ele surge dos 10, como nós vimos lá, dos 10 chifres em Daniel, capítulo 7. Naturalmente, Roma fora dividida em 10 partes, as 10 tribos bárbaros, e então dos 10 surgiu um chifre pequeno. E este chifre, e você pode ver lá no capítulo 17, versículo 12 de Apocalipse, que fala que os 10 chifres são 10 reis, ou 10 reinos, e 7 cabeças, é o que diz aqui, 7 cabeças que ele tinha, são os poderes que ao longo das eras perseguiram o povo de Deus. Não se esqueça que o número 7 na palavra de Deus é totalidade, então nós podemos também aplicar aqui para todos os reinos ao longo da história que perseguiram o povo de Deus, ok? No capítulo 13, o versículo 1, fala que tem nomes de blasfêmias. E também lá no verso 5, nós encontramos menção mais detalhada, boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade por 41 meses. Então, Daniel capítulo 7, verso 25, é basicamente o mesmo texto. Qual foi o poder que durante 1260 anos, ou durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, como aqui João menciona, que realmente teve autoridade e perseguiu o povo de Deus? A partir do ano 538, nós encontramos, do verso 7 do capítulo 13, fala que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Então você vê que está ligado o capítulo 7 de Daniel com o capítulo 13 de Apocalipse, o mesmo poder surgindo no mesmo período. 538, ele recebeu, e o texto fala aqui no versículo 5, que lhe foi dado autoridade. Ele recebeu no ano 538 pelo imperador Justiniano a autoridade como imperador também para dominar. E ele segue até o ano 1798. Vamos seguir agora. As características aqui no versículo 2 é interessante. Vi que era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Então, as características dos poderes que vieram antes do poder que atuava naquele momento, que era Roma pagã, são as características também dessa besta, que estava agora emergindo, surgindo do mar, depois do Império Romano, dentre as 10 tribos bárbaras.
Entende? Então, os poderes que perseguiram intensamente, liderados por Babilônia especialmente, aí vai para a estátua do capítulo 2 de Daniel, e também o capítulo 7, que é o primeiro animal. Vocês percebem a ligação Daniel e Apocalipse e por que nós precisamos estudar esses dois livros? Agora então, no o versículo 2 diz que deu-lhe o dragão o seu poder. Através do imperador Justiniano, deu o poder e a autoridade e o trono para que ele reinasse. No versículo 3, diz que uma de suas cabeças. Isso quer dizer que das cabeças agora diretamente do poder que estava surgindo da besta do mar. Então, um dos seus líderes, em algum momento na história, receberia um golpe na cabeça, como golpeada de morte, mas essa ferida mortal fora curada. O que acontece aqui que nós precisamos entender? No ano 1798, o Papa Pio VI ele foi preso, exilado, e ele morreu lá no exílio, no ano 1798. E agora então passa-se um período especial, quando essa ferida começaria a ser curada. Entenda muito bem. Por quê? Porque quando diz aqui, quem é semelhante à besta, e lá no capítulo 13, quando se fala da besta da terra, e no versículo 8 do capítulo 13, diz que todos adorarão. Então, no futuro, ela será curada por completo. Esse é um processo que está acontecendo hoje. Gradualmente, o sistema papal está novamente ganhando a sua força e o seu poder. Mas vamos seguir aqui então. Agora, no versículo 4 diz: adorarão a besta. No caso, adoraram a besta. Então, desde 538, ela recebeu essa autoridade e ela foi adorada, e ela foi admirada. Quem é semelhante a ela? Quem pode pelejar contra ela? Então, naquele período, ninguém conseguiu, de 1260 anos, afrontar e vencer a besta. O versículo 5 está ligado a Daniel 7:25, porque fala da arrogância, da boca que proferia blasfêmias e autoridade por 1260 anos. Vamos então agora, eu lhe convido para o versículo 8. E adorá-la-ão, futuro. João está aqui descrevendo que ela recebeu poder durante 1260 anos, 42 meses. Mas ele vem no verso 8 e ele aplica agora para o futuro, que novamente isso iria acontecer. E no versículo 10, diz que se alguém leva cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Uma aplicação de forma muito especial, que este poder ele vai ser destruído de forma definitiva em algum momento da história, no futuro próximo em que nós estamos vivendo. Nesse contexto, nós não podemos esquecer do capítulo 17 de Apocalipse, porque a ligação é a mesma, é o mesmo poder, de forma mais clara, o poder religioso. Vamos para o capítulo 17, o versículo 1 diz: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 cabeças, as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, eu mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. No capítulo 12 de Apocalipse, nós temos a mulher pura. No capítulo 17, nós temos a mulher impura. No capítulo 12 de Apocalipse, nós temos a igreja que abraçou o evangelho, abraçou o caráter de Cristo. Nesse momento aqui agora, nós temos uma meretriz, prostituta. Prostituta é aquela que se envolve com diversos homens ou tem diversos maridos. E é esta a descrição a respeito desta meretriz ou desta igreja que a Bíblia aqui chama de a Babilônia. No versículo 1, diz que ela está sentada sobre muitas águas, sustentada por poderes, e esses poderes são os poderes políticos. No versículo 2, diz claramente que ela se prostituiu com os reis. Então João vem agora e fala abertamente, sem simbologia, porque isso aqui é uma aplicação literal.
Ao longo da história, especialmente a partir do ano 321, a igreja cristã primitiva começou a se envolver com o paganismo, de forma muito especial com Constantino. Então foi sendo introduzido agora na igreja o paganismo. E ela então agora passou isso para os reis ao longo da história, que chegou às sociedades, e é o que nós encontramos hoje da contaminação, da prostituição do vinho, que diz aqui da sua devassidão. Vinho, nesse caso aqui, nós sabemos muito bem, a Bíblia, vinho, aplica-se ao sangue de Cristo, à pureza de Cristo, aquilo que sai de Cristo. Nesse caso aqui, o que sai da besta, o que sai da mulher, o que sai da igreja, e a igreja, que é a igreja católica. Você sabe muito bem, se o chifre pequeno é o líder maior religioso, então a igreja que esta mulher é a igreja católica. O versículo 3 diz, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. O que nós encontramos? Que um poder agora então vai estar sustentando que uma besta agora, olhe bem, temos a besta de Apocalipse capítulo 13, besta do mar, o papado. Temos a besta de capítulo 13, que nós vamos ver amanhã, da terra, que é os Estados Unidos. E agora então aparece aqui o nome. Ela estava montada numa besta de escarlata. Besta esta refleta de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Sabemos muito bem que será os Estados Unidos que tomará a dianteira para liderar, para que o mundo político possa sustentar a autoridade e o poder de Babilônia. Vamos seguir então. Agora, no versículo 5, que fala que ela estava um grande mistério, Babilônia, a mãe das meretrizes. Então, todas aquelas mães, mulheres, igrejas que seguirem a linha de Babilônia, a linha católica, são chamadas de filhas. Se você, porventura, faz parte de uma denominação que segue a linha do movimento papal, eu queria lhe fazer um apelo. E esse apelo está em Apocalipse capítulo 18 e o versículo 4. Retirai-vos dela, sai dela, povo meu. Então todos os fiéis que fazem parte desses movimentos são chamados para o movimento de Deus, para o movimento do remanescente. Segue-se então a Apocalipse capítulo 17 e eu gostaria de lhe convidar para algo muito importante que está no versículo 12. Os 10 chifres que está mencionado aqui, que são sustentados, porque no capítulo que eu acabei de ler, o versículo 3, uma mulher montada numa besta de escarlata, repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Lá agora no versículo 12, diz que esses 10 chifres não receberam poder. Então esses 10 chifres não podem ser os 10 reinos da Europa que surgiram do Império Romano, porque no versículo 12 diz que ainda não receberam reino, e eles receberam autoridade como reis, mas não são reis, com a besta durante 1 hora. Então, no mesmo período em que a besta surgir, recebeu o seu poder, estes é que vão dar esse poder. No versículo 13 diz, tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder. Então, é como se o mundo fosse dividir em 10 partes, para que agora então 10 líderes recebessem autoridade, e eles passam essa autoridade para a besta, para que ela possa então agora dominar o mundo, ok? Claro para nós? E o grande apelo é o seguinte, não se esqueça, no versículo 18 diz que a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os... Qual é a grande cidade que domina hoje sobre os reis da terra? Qual é a grande cidade? Qual é o grande líder? Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Queremos a cada dia conhecer as verdades, especialmente para esses dias, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.